Olá, meu nome é Júlia Gabriela. Eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Bom, gente, tá tudo seco. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir trabalhando com os detalhes, como se a gente fosse pintar ele novamente, tá? Então, a gente vai reforçar algumas áreas e vai colocar luz em outras. Ó, aqui eu tô com o cinza chumbo. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer essa pontinha aqui. Acho que dá pra vocês verem aí, né? Pincelzinho pequenininho, tá? Coloquei esse aqui que eu acho que fica mais fácil pra gente. Essa paleta aqui acho que fica mais fácil pra pôr aqui. Ó. E agora eu venho aqui, ó. E vou mesclar com um pouquinho de cinza. Peguei um pouquinho mais de cinza chumbo. E o cinza aqui. Que a gente vem com aquele cinza bem clarinho, tá? E vamos mesclar ele. Aqui eu vou pegar um pouquinho de cinza chumbo e vou trabalhar nessa área aqui, ó. Aqui eu já venho com cinza claro. Aqui deste lado também vou colocar, ó, cinza claro. Ó, eu vou passando bem pouquinho para fazer só uma risquinha aqui, ó. Pegou ali em cima do cinza chumbo, mas eu vou arrumar aqui. Aqui eu já venho com o cinza. Eu peguei o branco puro aqui, tá? Eu vou pegar um pincel mais fininho, ó, a cerda mais fininha, vou trabalhar aqui. Aqui, ó, eu venho e reforço esse cinza chumbo aqui. Aqui nessa ponta também. É o cinza aqui, ó. E aqui no meio, eu venho com o cinza. Aqui também eu vou vir com o cinza, né? A gente tá dando uma profundidade aqui. Com branco. Eu vou pegar um outro pincel aqui. A gente reforça esse aqui. A gente não tá tirando nada, gente. A gente só tá reforçando algumas áreas. Deixa eu pegar o cinza aqui pra mim mesclar aqui, ó. Mas não é pra passar aí tanto em cima do branco, tá? Peguei ali aquele cinza que eu falei pra vocês, que eu coloquei mais branco do que o cinza. Deixei bem clarinho, mais claro que o cinza claro ainda. E agora vem com cinza chumbo aqui, ó. E aqui no meio, eu venho reforçando o branco, ó. Aqui, a gente também vai colocar o branco, ó. Já é na tampa.
Eu vou pegar um pouquinho de preto, mas eu não vou usar ele. Tirar até daqui. Vou pegar só um pinguinho, ó, na pontinha do pincel. E vou pegar o cinza mesmo, ó. Cinza chumbo aqui, ó. Eu preciso escurecer só um pouquinho. Tirei o excesso do pincel. E vou passar só um pouquinho aqui. Só pra pegar o filete. Pra marcar ele um pouquinho mais. Mas não é para deixar preto, tá, gente? É só para misturar o preto com o cinza chumbo. Pra gente fazer algumas áreas aqui que a gente precisa escurecer um pouquinho mais, marcar mais. Vem com esse cinza um pouquinho mais escuro e puxo só aqui, ó. Aqui no meio, ó, ele já vem com branco. Bom, agora aqui eu vou pegar, tem um outro tom de cinza aqui que é o que eu fiz. Ó, vocês viram que é só trabalhar com tons de cinza, né? Eu vou pegar ele aqui e vou reforçar um pouquinho essa área, ó. Vou pegar um pincel, esse aqui ele tá mais gastado, ó. E vou espalhar aqui nessa área. Ó, e eu já vim com o cinza mais claro aqui. É como se eu estivesse pintando novamente, mas eu não quero tirar o que já tá aqui, tá? E aqui nessa pontinha, eu venho com branco. Eu vou mesclar ele aqui. E eu sempre vou tirando o excesso de tinta num paninho, tá? Aqui, ó, com cinza. É que a gente vem com cinza mais claro. Vocês podem pegar o cinza chumbo e, e vai misturando com branco. Sempre mais branco do que o próprio cinza chumbo. E aí vocês vão conseguindo vários tons de cinza, tá? Vocês vão misturando no pote e guarda para vocês aí. Quando vocês precisar pintar uma porcelana ou até mesmo um alumínio, vocês têm. Agora eu vou reforçar essa área aqui com cinza chumbo. Eu vou ter que pôr a mão em cima aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho de preto de novo, vou misturar com cinza chumbo, ó. Só para dar mais uma escurecida no cinza chumbo aqui. Eu tiro o excesso e venho aqui, ó. Só para reforçar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho mais de preto aqui e vou colocar aqui, ó. Só para marcar um pouco mais. Tô lavando o pincel. E aí, agora, essa área aqui, ó, eu já venho com branco.
E eu venho espalhando ele bem pouquinho. Puxa aqui e aqui. É onde eu já começo a colocar o brilho, tá? Ó, aqui eu tô colocando um pouquinho mais de branco. Eu vou trocar o pincel de novo. E eu vou fazer aqui o bico da chaleira. Eu vou pegar um pouquinho de preto e um pouquinho de cinza. Vou pegar aqui o bico, ó. Só para dar uma reforçada. Aqui nessa ponta aqui, eu vou vir também com essa misturinha. E venho com o cinza chumbo. O cinza chumbo aqui tá puro, tá? Eu vou mesclar esses dois aqui. E aí eu já venho com o cinza. Aqui nessa pontinha, eu vou vir com o branco. O branco tá puro aqui, tá, gente? Ó, eu venho com filete. Então, o que que acontece? Todo o trabalho que a gente vai fazer assim, a gente tem que ter os tamanhos dos pincéis aqui, separadinho. Que tem coisa aqui que a gente tem que trabalhar com um pincelzinho pequenininho mesmo, tá? Aqui eu vou pegar esse cinza mais claro. Eu tô com um pincel mais gasto aqui. Se vocês tiverem os pincéis do cabo amarelo, ó, 454. Ele ajuda também, tá? Na hora de mesclar. É que eu tô acostumada a trabalhar com esses pincéisinhos aqui, eu gosto. Aí agora aqui a gente vem com cinza, né? Só pra pôr um pouquinho mais de tinta aqui. Ó, vou pegar esse outro pincel para vocês verem, mas no caso, eu vou usar esse 454, número 10 aqui. Para mostrar para vocês, ó. Eu só tô, na verdade, colocando a tinta aqui só para dar umas mescladas em algumas áreas. Aqui, por exemplo, agora eu venho com cinza chumbo. Agora aqui eu venho com esse outro cinza aqui, ó. Deixa eu pegar de novo esse pincel. Eu não lavei ele, tá? E já vai mudando, ele vai dando aquela diferença, ó. Olha a diferença deste daqui para esse, desse para esse. Então, é sempre importante a gente, depois a gente pintou tudo, aí a gente vem dar uns retoques. É como se a gente tivesse dado só o fundo, agora a gente tá, na verdade, a gente tá trabalhando com os detalhes aqui agora. Vou pegar o filete e vou vir com o branco aqui. Ó, nessa parte aqui de baixo. Vou ver se dá pra vocês verem.
aqui o branco também. Aqui, ó, eu vou vir com branco aqui. Vou pegar o cinza aqui. Aqui, eu vou vir com um pouquinho dessa misturinha e vou colocar bem aqui, ó. Aqui, eu já venho com um pouco do cinza. E vou vir com um pouquinho desse cinza mais claro. Bem em cima. Não é o branco, é o cinza mais claro, tá? A gente vai vir aqui, ó. Deste lado aqui, eu vou vir com o cinza claro aqui. E aqui eu já venho com o cinza. Vou pegar esse cinza aqui, cinza claro, e vou puxar pra cá. Aí, esses dois aqui eu vou mesclar, ó. Ó, vem com cinza. Aqui, ó, ele tem um pouquinho mais clara essa parte de cima aqui. Esse outro aqui. Mais fácil. Vocês viram que eu sempre vou trocando o pincel, né? Isso é importante pra gente ver qual é o melhor pra gente vir trabalhando, tá? Se vocês trabalhar um pincel só, é ruim porque muitas vezes a gente não consegue algum efeito que a gente precisa fazer. Ó, aqui eu peguei o cinza clarinho, aquele cinza quase branco aqui. Tô misturando eles, ó. Vem com esse outro cinza nessa ponta aqui. Às vezes, gente, parece que não vai aparecer, mas aparece. Vocês viram que eu troquei o pincel de novo, né? Quando acontece de sumir, eu venho de novo com a tinta aqui e ponho, ó. Tô mesclando eles aqui. Vocês precisam mesclar bem, tá? Agora, aqui nesse cantinho aqui, ó, eu vou vir com essa misturinha aqui, ó, um pouquinho mais escura aqui. Coloquei o cinza aqui, né? Não vou subir tanto. Agora, aqui eu vou pegar o filete e vou vir com o branco aqui, ó. Bem do lado, sem mesclar ele, tá? É só um pontinho de branco. Deixa eu só reforçar esse aqui, cinza chumbo. Aqui. E aqui, ó, eu venho corrigindo aqui, ó, bem na pontinha.
Gente, vocês não deixam o pincel de vocês na água, tá? Vou pegar o branco e vou colocar bem aqui no meio, ó. E vou mesclar ele aqui. Vou pegar um pincel menor ainda e vou colocar mais branco aqui, ó. E aqui também, ó, na tampa. A gente vai pegar um pouquinho desse. Deixa eu misturar um pouco mais aqui. Vou tirar o excesso e vou vir aqui, ó. A gente vem com muito cuidado pra ele não ficar torto, tá? Agora, eu venho aqui com esse cinza mais claro. E vou mesclar eles. Só cuidado para não subir muito. Igual eu subi muito aqui, eu venho com cinza de novo. E corrijo aqui, ó. Agora, aqui, eu já venho com cinza. Nessa pontinha aqui. Aqui, ó. Deste lado aqui, ó. Eu venho com essa misturinha do cinza chumbo. Dou aquela puxadinha. Deixa eu trocar o pincel. E vem com o cinza aqui, ó. Pra gente mesclar ele. Esses tons de cinza, se vocês não acharem, não achar eles, vocês podem pegar o preto com o branco e vir criando o próprio cinza de vocês. Ó, agora eu tô com cinza mais claro aqui. E aí, para ficar mais fácil, vocês podem numerar eles, tá? Vocês colocam, por exemplo, cinza mais claro, vocês colocam como 1, aí mexendo, vai colocando 2, para vocês poderem, para ficar mais fácil para vocês identificar os tons de cinza de vocês. É como se fosse um trabalho monocromático. É um trabalho monocromático, né? Que você vai usar o preto e o branco, e aí vocês vão fazer as misturas. Ó, aqui tá o cinza mais claro ainda, e eu venho aqui, ó, nessa parte aqui do meio. Eu vim, tô só reforçando um pouquinho mais aqui. Aqui, eu já venho com esse cinza mais claro. Vou descer ele até um certo ponto. E aí, eu vou pegar aqui, ó, o cinza e vou vir aqui nessa pontinha. Vou mesclar os dois aqui. Agora, aqui, eu também, ó, ele fica meio que, ele fica opaco aqui. Então, a gente vem reforçando. Só que aqui eu quero um pouco mais escuro, ó. E aí, eu peguei o cinza chumbo com preto, vim misturando. E agora aqui, ó, vou descer com um branco, ó. Um branco não, com cinza. Como essa aqui é uma área maior, eu vou pegar esse cinza aqui e vou misturar aqui, ó. Ó.
Eu não venho tacando tinta, colocando aquele monte de tinta. É só um pouquinho, ó. E eu mesclei eles aqui, ó. Pego um pouquinho mais de cinza aqui, ó, pra mesclar aqui. Deste lado aqui eu também vou colocar um pouquinho mais de cinza aqui, ó. Venho com esse cinza de novo. Aqui eu troco o pincel, porque eu vou para uma área menor, né? Aqui, ó, vou pôr um pouco de mais de cinza aqui. E vou mesclando eles aqui, ó. Aqui eu vou colocar o cinza clarinho aqui. Agora, aqui eu já venho com um pouco de cinza também, ó. Eu acabei cobrindo a parte onde vai. Eu vou colocar um pouquinho de luz, mas não tem problema. Aqui, ó, eu venho, é cinza, né? É sempre bem pouquinha tinta na cerda do pincel, tá, gente? Agora, essa parte aqui, eu já venho com essa mistura também para dar um pouquinho de profundidade, só que ele tem bem mais cinza chumbo do que o preto. Aqui vem com cinza para mesclar os dois. Aqui eu já venho com esse cinza mais claro, né? Eu uso sempre a própria tinta para mesclar, gente. Eu não uso nenhum tipo de diluente ou um incolor clareador. Eu sempre uso a própria tinta. Agora aqui, ó, eu venho também com um pouquinho de cinza. Vocês percebem, não sei se vocês perceberam, mas a gente tem que prestar bem atenção nos tons de cinza, senão a gente pega o errado, tá? Às vezes não é o que a gente quer. Aqui eu vou mesclar esses dois aqui. Às vezes eu uso um pouquinho de água só para dar uma umedecida melhor no tecido, mas eu faço isso no pincel. Agora aqui eu vou pegar um pouquinho mais de cinza chumbo, vou misturando aqui, ó. Pra gente fazer essa área aqui. Vem com cinza, ó. Vou trocar o pincel, porque eu vou pegar um pouco desse cinza aqui só pra mesclar ele.
Agora eu venho com o cinza aqui. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho de cinza. Vou só marcando aqui, tá? Ó, coloco bem pouquinho. E agora eu venho com esse outro cinza aqui. Deixa eu pegar aqui também, ó. Deste lado aqui eu tenho que dar uma profundidade. Vou pegar esse outro pincel que é melhor. Agora aqui eu já venho com esse cinza mais claro e vou mesclando aqui. Aqui eu venho com um pouquinho de cinza chumbo mesmo. Eu vou trazendo até embaixo. E vou pegar o cinza para mesclar junto. Eu tô, na verdade, retocando a pintura, porque o que que acontece? Depois de seco, ele vai ficando opaco e a gente quer colocar mais vida aqui no trabalho, aí a gente vem e retoca. Vou pegar esse pincel de novo e vou vir com esse cinza mais claro aqui. Coloquei muita tinta, eu tiro o excesso no paninho que fica sempre aqui do lado, tá? Isso é muito importante, vocês terem um paninho pra tá sempre limpando o pincel. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais de preto e vou misturar nesse cinza aqui. O preto com cinza chumbo. E vou fazer essa pontinha aqui. Pego um pouco de cinza. Vou vir com ele até mais ou menos aqui. Vou mesclar os dois aqui, ó. Vou colocar um pouquinho. Não é esse, não é esse aqui. Um pouquinho mais aqui. E vou descer aqui, ó. Deste lado aqui. Vocês viram, ó, eu fico, às vezes eu passo o pincel várias vezes, que é pra tinta, pra espalhar bem, ó. E aí eu venho aqui. Aqui eu já venho com esse outro cinza aqui. Vou pegar um pouquinho só daquele cinza, só pra dar uma, pra escurecer um pouquinho mais. Este cinza claro, ele precisa vir um pouquinho aqui, ó. O cinza aqui, ó, eu tô reforçando esse cinza aqui, ó. Em algumas áreas aqui eu espalho um pouco mais. Aí depois eu venho com o mais claro, ó. Eu venho aqui e coloco algumas áreas de ponto, como se fosse ponto de luz aqui, ó. Eu vou vir
com mais claro nessa ponta aqui, ó. Eu tô com um pincel que ele tá com a cerda bem gasta, mas ainda tem coisa aqui, ó. Ó, ele tá com a cerda bem, os pelos dele tá bem curtinho, ó. Tá bem gastadinho. E aí eu venho aqui com um pouquinho de cinza. Aqui nessa parte de baixo, eu já venho com ele mais claro aqui, ó. Vem com cuidado, porque eu já pintei esse primeiro potinho aqui, aí eu venho com cuidado aqui. Aqui, deste lado aqui, eu vou vir com um pouquinho de cinza. Só pra marcar aqui de novo, ó. Mas eu vou tomar cuidado pra não cobrir o que eu já fiz. Esse aqui, a gente vem com cinza aqui de novo. E aqui no meio, aqui, ó, eu venho com um pouquinho de branco não, de cinza mais claro. Cinza aqui. Agora, este daqui, ó, esse lado aqui que tá mais claro, ele eu vou trabalhar com um pouquinho de cinza aqui, ó, nessa pontinha. Aqui eu vou colocar um pouco de cinza. Só aqui, bem pouquinho mesmo, gente. É a sujeirinha no pincel, porque a gente precisa fazer o que aqui? A gente precisa dar um pouquinho mais de vida aqui, então, vem aqui e agora eu venho com cinza claro. Peguei um pouquinho mais de cinza aqui só pra dar aquela mescladinha, né? Aqui eu vou pegar um pouquinho desse cinza chumbo misturado com preto aqui. Cinza chumbo, ó. Vou passar deste lado aqui. Aqui eu vou pegar esse cinza mais claro. Vou pegar o cinza aqui para misturar junto. Mesclar os dois aqui. Agora, aqui eu já vou pegar cinza claro. Agora, tem uma área aqui, gente. Deixa eu tirar o branco aqui. Eu vou misturar um pouquinho de cinza com esse outro aqui, ó. Cinza mais claro. Pra mim trabalhar aqui, ó.
Eu peguei o branco ali, tá? Aqui eu vou pegar esse cinza um pouquinho mais claro, ó, e vou descer aqui. Deixa eu começar daqui para ficar melhor para vocês entenderem. Agora, é essa área aqui que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai pegar algumas áreas aqui, ó. Nem sempre a gente vai estar trabalhando com o branco. É o cinza mais claro aqui. Aqui eu posso pegar o cinza e misturar com o cinza claro. A mesma coisa. Então, o que que acontece? A gente vai trabalhar com misturas de cinza aqui. Porque não é porque tá esses risquinhos aqui, que não sei o nome disso, a gente tem que sair tacando branco. Não é tudo não, gente. Às vezes parece que a gente vai colocar branco. Não, a gente não vai pôr branco em tudo. Ó, aqui saiu um pouquinho pra fora, eu vim e corrijo. Tô com um pincel mais gasto, que eu peguei misturinha. Pegar um pouquinho de cinza aqui, pra ajudar daquela mesclada. Essa parte aqui de baixo também, ó. Pezinho da a base do bule. É importante que vocês coloquem uma fita crepe, uma etiquetinha nesses cinzas, que é para vocês não se perderem, tá? Vou fazendo a marcaçãozinha. E é legal vocês terem os próprios tons de cinza de vocês. Então, pega o preto, mistura com o branco e vai vendo o tom. Geralmente, bem menos preto, tá, gente? É bem pouquinho. O preto, um pinguinho só, ele já vai mudar o tom. Ou vocês pegam o cinza também, cinza chumbo. Ó, eu só tô passando nessas risquinhas. Vocês viram que eu ainda não vim com branco. Que o branco pra gente aqui é pra ele dar aquela luz, tudo. A gente tá colocando uma luz, mas o que que acontece? A gente tá mexendo aqui com um cinza mais claro, tá? E aí depois a gente vem daquele brilho, né? Com branco. Eu acho que esse aqui é um dos vídeos mais longos do canal, mas eu não cortei nada aqui pra vocês. Tudo que eu fiz aqui, tá? Mas tem que assistir o vídeo até o final. Pego um pouquinho de cinza aqui, ó, pra ajudar a dar aquela, o mesclando direto aqui, ó. Importante o pincel passar bem fininha.
Gente, depois que vocês terminarem de pintar, vocês podem passar o quê? Para vocês terem os pincéis por mais tempo, é vocês lavarem bem o pincel. O que que eu faço? Eu sempre passo um álcool em gel no pincel para tirar aquele excesso de tinta, porque o álcool em gel ele dá aquela derretida na tinta, né? A tinta fica bem molinha, mas isso não é pra gente fazer para diluir tinta, isso aqui é só para tirar o excesso de tinta, ó. Que a tinta vai pegando aqui e a gente precisa tirar e às vezes na água não sai. Então a gente faz isso, passa o álcool em gel. Depois que passou o álcool em gel, vocês vão lá na torneira e lava o pincel com um detergente neutro. Para vocês terem os pincéis assim, ó, igual os meus, que é gastar até o último. Se vocês não cuidarem do pincel de vocês direitinho, vai ter que estar sempre comprando. E eu faço isso com todos eles. Ó, aqui eu tô descendo mais clarinho aqui, vou pegar aqui um pouquinho desse cinza. Porque o que que acontece? Vocês passarem o pincel só na água, não é o suficiente para limpar. Vai ficando tinta na cerda do pincel, vai subindo, e aí o pincel vai ficando duro. Então, é bom vocês fazerem isso. Ó, aqui eu vou colocar uma arinha de luz. Aqui, eu vou pôr mais cinza, ficou marcado aqui. Agora aqui eu venho com cinza. Só para reforçar um pouquinho mais. Agora aqui, ó. Vem com um pouquinho de cinza e cinza claro. Esse daqui eu já vou mesclar, tá? Aqui, ó, também vou clarear aqui. Essa pontinha. E vou clarear aqui. Ó, vou vir com um risquinho aqui. Aqui eu só vou pegar um pouquinho de cinza e colocar aqui, só para dar uma reforçadinha. Toda vez que vocês estiverem pintando, de vez em quando dá uma paradinha para dar uma olhada, ver como que tá ficando. Agora eu vou pegar o cabinho dele aqui também. Depois eu venho colocar a luz, aí eu vim mostrar para vocês. Ó, aqui eu tô com esse cinza mais claro. Aqui eu vou pegar um pouquinho de cinza chumbo, ó, que aqui eu esqueci, e vou descer aqui, ó. Vou pegar um pouquinho desse preto misturado aqui com cinza e venho passa aqui também, só para reforçar um pouquinho mais. Eu vou dar uma leve sombreada aqui, ó, para mim dar um movimento nesse cabo. E venho com esse cinza aqui. Aqui eu vou vir com cinza, né? Vou vir com esse outro aqui nessa pontinha. Então, eu só tô reforçando aqui o que eu fiz.
E aí, eu já venho de uma clareada aqui mesmo, ó. Vou mesclar eles. Eita, peguei muita tinta. Vou tirar o excesso aqui. Agora, eu vou misturar o cinza com o preto. Vou pegar aqui, ó. Fazer um risquinho aqui. Vou reforçar esse risquinho aqui. Aqui é um cinza chumbo, que eu vou colocar um pouquinho mais de cinza chumbo aqui. Aqui nessa ponta aqui, ó, eu também venho com esse mais escuro, ó. Vem aqui no cabinho. Se você não se sentir segura, você pode vir com filete, tá? Tem coisas que eu prefiro trabalhar com um pincel assim, com a cerda mais durinha. Aí agora eu venho com esse cinza aqui e vou mesclar os dois aqui, porque eu não posso deixar esse recorte aqui, ó. Então, coloquei um pouquinho de cinza aqui, ó, e dei aquela mescladinha. Aqui também vou pôr um pouquinho mais de cinza. Ó. E venho mesclando com um pouquinho mais claro aqui. Eu quero escurecer um pouquinho mais aqui. Aqui também eu vou escurecer um pouquinho mais e vou mesclar aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar com as luzes, colocar aquele brilho e fazer alguns efeitos para finalizar ele, tá? Bom, eu limpei ali, ó, a paleta. E agora a gente vai fazer uma coisa. Vamos pegar um pouquinho de preto puro e a gente vai só marcar algumas áreas. A gente não vai colocar em tudo, só em algumas áreas aqui que eu vou colocar o preto. Mesmo aqui, ó. E eu tô trabalhando com filete justamente porque é só um pouquinho de preto que eu vou colocar. Eu coloquei o preto misturado com um chumbo, mas o que que acontece? Tem algumas áreas que eu não vou escurecer tanto, é só uns pontinhos aqui. Eu ponho com filete e dou uma espalhadinha com esse pincel que tá com a cerda mais fechadinho.
Aqui, ó, tem um pontinho que eu venho e coloco um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu mesclar aqui. Aqui embaixo também. Aqui, eu vou trabalhar com um pouquinho desse cinza, bem aqui nessa pontinha, na base do bule. Vou passar um pouquinho de cinza chumbo aqui, bem aqui na pontinha, ó, sem cobrir o que eu já fiz. Agora, eu vou vir com o branco. A gente limpa bem o pincel, que a gente trabalhou com preto aqui. E se a gente não limpar bem, o preto pode passar pra... Ela fica cinza, tá? Agora, eu venho com o branco. Só em algumas áreas. Não é em tudo. Aí eu tô colocando um pontinho de luz aqui. Ele tá seco já, tá? Aqui eu tô com papel toalha. Eu peguei a tinta e vou tirar o excesso. E aí eu vou pegar aqui, ó, como se eu fosse fazer uma luz seca aqui, ó. Tirei o excesso de tinta. Põe um pouquinho mais, ó. E venho e dou o efeito aqui. Eu vou pegar um outro pincel para vocês entenderem melhor. Deixa eu pegar esse pincel aqui. Tirei. Aqui, a mesma coisa, ó. Eu não coloquei tinta no pincel. Aqui é uma área maior. Ela vem aqui, ó. Vou pegar essa área aqui e vou colocar o branco aqui. Não vou descer até embaixo, é só até um ponto só. Eu peguei muita tinta. Ó, aqui eu já coloco o branco, pra gente conseguir aquela luz. Aí eu venho aqui, ó, sem a tinta no pincel. E vou passar aqui. Olha como que eu coloquei a tinta aqui. Aqui eu já venho com um branco puro. Posso colocar tinta aqui. E aí eu venho com o branco aqui também. Só que não em tudo. Aqui eu vou colocar branco, ó. Deste lado aqui também. Aqui eu venho de novo, tiro o excesso de tinta e trago o branco aqui. Esse aqui eu vou vir até aqui embaixo aqui. Só descer um pouquinho mais assim. Olha. Aqui eu posso descer um pouquinho mais de branco também.
Eu sempre dou uma paradinha para dar uma olhada, tá? É importante que vocês façam isso para vocês verem como que tá vendo o efeito. Ó, tem tinta aqui no papel. Eu venho e faço aqui, ó. Aqui sem subir muito, ó. Só alguns pontinhos. Eu coloquei. Esse daqui, eu já venho aqui, ó, com um pouquinho de tinta também. E dou aquela clareadinha nele, ó. Venho com outro pincel de novo. Aqui, ó, tem branco aqui e aqui. Essa área de baixo aqui, a gente também coloca um pouquinho de luz nele. Aqui eu vou colocar um pouquinho de luz, tiro o excesso, ó. Eu coloquei a tinta, mas eu deixei bem branco aqui, tá? Aqui também eu vou fazer um risco aqui, a gente fez aquela luz seca, mas eu venho e reforço um pouco branco bem aqui nessa pontinha. Eu passei aquela luz seca, mas eu venho depois e coloco um pouco de branco só pra dar aquelas reforçadas. Como se batesse aquela luz forte, tá? Aqui no meio também. Aqui, ó, eu venho só com um risquinho aqui, ó. Entre o preto e o cinza aqui. Pega o filete, tá? Pra vocês fazerem isso. Tô tirando o excesso de tinta aqui, tá? E eu dou uma puxadinha, ó, que a gente não pode deixar excesso de tinta. Bom, eu vou deixar secar e vou mostrar um negócio pra vocês. Bom, aqui eu tô com o azul petróleo, o violeta e o hortênsia e o verde musgo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar bem aqui do lado aqui, ó. Vou vir com azul hortênsia aqui, ó, bem pouquinho, tá, gente? Ó, e um pouquinho do violeta. Vou pegar bem essa área aqui. E aí eu venho com o violeta aqui. Por um pouquinho mais o violeta. Eu já vim com violeta e vem com hortênsia, ó. Cuidar para não pegar no
na luz aqui. Se pegar, a gente vem e põe de novo. Ó. Aí, pegou aqui, eu venho com o branco de novo e passo o branco aqui. Deixa eu só dar uma reforçadinha aqui. Agora, eu venho com o verde musgo aqui. Só que eu vou pegar ele e vou passar em uns pontos só. E aí, eu deixo em cima da luz ele mais clarinho, ó, quase sem tinta no pincel. E onde tá mais escuro, eu ponho um pouquinho mais de tinta. Eu tô colocando o reflexo das folhas aqui. Eu não vou poder fazer o da torta agora, porque eu preciso primeiro pintar a torta. Mas o da torta também vai aqui, o reflexo, tá? Aqui deste lado, tá? Então, quando eu terminar a torta, aí eu venho e faço o reflexo dela também, porque eu preciso colocar, tá? Bom, gente, por enquanto é isso. Quero agradecer vocês que ficaram aqui até o final. Esse foi um vídeo longo, mas acho que valeu a pena vocês assistirem para vocês entenderem, tá? Bom, por enquanto é isso. Obrigado e até a próxima.